Bom dia, boa tarde, boa noite, você que me acompanha aqui no telepresencial. Nós estamos começando a nossa aula sobre atomística. A atomística, para facilidade didática, para melhor a compreensão e organização dos estudos, nós iremos dividi-la em dois grupos, a atomística 1 e a atomística 2. A atomística 1, tal qual está descrita no livro, nós iremos trabalhar dos gregos a Rutherford. Mas para começarmos o nosso estudo e você tirar o máximo de proveito desse momento, eu peço a você que faça como se estivesse de fato em sala de aula. Pegue o seu caderno, faça a anotação. Posteriormente nós iremos pedir para que você nos envie esses rascunhos, essas anotações da temática 1 que nós começaremos agora. Nós iremos seguir aqui no telepresencial a mesma didática que nós utilizamos em sala de aula, isto é, com a lousa de explicação, depois com a leitura do livro e, por fim, realização dos exercícios e a atividade avaliativa. Então, vamos comigo. Vamos primeiro, então, para a nossa lousa interativa. Vamos aqui relembrar os conceitos iniciais sobre a atomística. Eu falo relembrar porque, como você sabe e tem anotado no seu caderno, a atomística nós começamos a trabalhar ainda em sala de aula. Nós já fizemos algumas anotações preliminares e eu quero agora, nessa primeira aula oficial, conteúdo de atividade, conteúdo de prova e fechamento desse primeiro bimestre, eu quero relembrar com você exatamente o que já estudamos e darmos continuidade do ponto que nós paramos. Então vamos comigo, vamos aqui para a mãozinha da química e aí nós iremos para esse estudo de hoje. As anotações iniciais, elas versam aí sobre a atomística. Como nós estudamos em sala de aula, a atomística ela é a parte da química que estuda a estrutura e o comportamento do átomo. O surgimento da atomística decorre da tentativa do homem de responder uma pergunta elementar. Lembra? Lembra que nós falamos isso em sala de aula? Qual a tentativa do homem de responder a pergunta elementar? Aliás, para responder essa pergunta elementar, que seria qual a constituição da matéria, surgiram várias teorias. E as teorias que nós temos aí, elas começam lá atrás, propostas pelos gregos. E nós falamos isso em sala de aula. Olha, tá aí na tela, me acompanhe. Aliás, eu quero chamar a sua atenção porque em alguns momentos a tela será congelada. E esse momento de congelamento é para que você faça a sua anotação no caderno, para que posteriormente você nos envie através da plataforma CPB. E com isso nós iremos conferir os envios e marcar a sua presença e marcar aí o seu tempo de estudo. Então vamos voltar aqui. A atomística é a parte da química que estuda a estrutura e o comportamento do átomo. Mas como que surgiu a atomística? A atomística ela decorre da tentativa do homem de responder uma pergunta elementar, isto é, fundamental. E que pergunta fundamental é essa? Qual a constituição da matéria? E ainda lá nos primórdios, para responder essa pergunta, ou as primeiras perguntas que surgiram, foram com os filósofos gregos. E aí nós temos as teorias dos elementos, que é essa primeira que nós estamos estudando. O primeiro pensador, o primeiro filósofo que fala sobre a teoria dos elementos, está aí na tela para você, Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele diz que a matéria era constituída pela água. Para Tales de Mileto, tudo que se tinha, tudo que se era formado pela água. O segundo filósofo, Heráclito já dizia que a matéria era constituída pelo fogo. Depois de Heráclito, nós temos Aristóteles. Aristóteles, ele não é o criador dessa teoria, ele sistematizou essa teoria e ele diz que
tudo que existia, que a matéria, que a composição da matéria seria a junção de 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Mas como nós já falamos em sala de aula, e você sabe disso, as teorias, elas eram simplesmente uma ação do pensamento. Aliás, nós estamos falando de filósofos. Os filósofos, eles pensavam sobre a composição. Mas quando a química ela entra no campo empírico, isto é, de comprovação, algo muda. Porque ao decompor a matéria, o homem não encontrava a água propriamente dita. Ao decompor a matéria, o homem não encontrava o fogo propriamente dito. Ao decompor a matéria, o homem também não encontrava os 4 elementos propostos por Aristóteles. E então, essa primeira teoria, que nós chamamos de teoria dos elementos, ela cai por terra. Ela cai por terra porque a química, quando ela passa a ser empírica, isto é, quando ela entra no campo da comprovação, as teorias dos filósofos, que tinha simplesmente um cunho de ação de pensamento, não se concretizavam, não se sustentavam. E por isso surge então a segunda ou segundo grupo de teoria, que aliás é a teoria atual, que nós chamamos de teoria atômica. A teoria atômica, ela foi proposta inicialmente por Leucipo e Demócrito. E eles diziam que a matéria não seria constituída pelo fogo, a matéria não seria constituída pela água, a matéria não seria a junção desses 4 elementos. A matéria seria formada por átomos. Eis a definição. Hoje, se te abordarem ou se cair na sua atividade de prova qual a teoria dominante da constituição da matéria, você deverá ter na ponta da língua que a teoria dominante que predomina hoje, ainda nos dias de hoje, é a teoria atômica. Consegue entender? Leucipo e Demócrito, também filósofos gregos, eles diziam que a matéria seria constituída por átomos. Mas o que é o átomo? Ou o que seria o átomo? E para entendermos o que seria o átomo, nós já fizemos isso em sala de aula e vamos dar continuidade agora. Nós vamos precisar estudar ou criar a linha do tempo. Na nossa linha do tempo, ainda no século V a.C., nós temos lá Leucipo e Demócrito, com a teoria o quê? Atômica. Na teoria atômica, para Leucipo e Demócrito, o átomo seria a menor parte da matéria não divisível. Ou seja, seria possível decompor a matéria, até chegarmos em um ponto minúsculo, que de tão pequeno não seria mais possível decompor a matéria. Ainda na primeira semana, eu solicitei que você realizasse um estudo pessoal através do roteiro, e lá eu recomendei que você assistisse um documentário chamado Mundos Invisíveis. E lá no documentário Mundos Invisíveis, você pode visualizar, se você não fez, faça isso ainda hoje. Você pode visualizar que o átomo, de fato, para Leucipo e Demócrito, seria a menor parte da matéria não divisível. Mas, ainda buscando a resposta sobre o que seria o átomo, nós vamos continuar a nossa linha do tempo. Você já tem anotado aí no seu caderno. Eu preciso que você me acompanhe na revisão. E aí, partindo de Leucipo e Demócrito, a primeira ideia sobre o que seria o átomo viria aí tempo depois com um cara chamado Dalton. Dalton está lá no ano 1808 e ele cria uma teoria que ficou bem conhecida, a teoria da bola de bilhar. Para Dalton, que criou a primeira concepção sobre o que seria o átomo seria uma esfera maciça, indivisível, que estaria em constante movimento.
Eu costumo dizer, e quero relembrar o que eu falei hoje, que eu falei ainda para você em sala de aula, que se fosse hoje, talvez Dalton diria que, por ser pequeno, por ter essa concepção de menor parte da matéria, Dalton talvez diria que o átomo não seria uma bola de bilhar, seria talvez um chumbinho. Mas a ideia é que Dalton ele trouxe as primeiras concepções sobre o que seria o átomo. Leucipo Demócritus resolve a celeuma, ele traz a resposta sobre a constituição da matéria. Mas será que eles estavam certos? Ora, para descobrir se eles estavam certos ou errados, primeiramente nós deveríamos saber ou compreender o que era ou o que seria o átomo. E o estudo do átomo está aí na nossa linha do tempo, com a primeira teoria proposta para o átomo, chamada de teoria de bola de bilhar, proposta por Dalton. Dalton publicou seus trabalhos, os estudos continuaram, e ao estudar os estudos de Dalton, ainda dentro do segmento do desenvolvimento do átomo, a gente chega em 1904 com um cara chamado Thomson. Thomson, ele estudou as publicações de Dalton e realizou alguns experimentos. E dentro do seu experimento, ele realizou a teoria, ou idealizou a teoria, do pudim de passas. Para Thomson, o átomo seria sim uma esfera maciça, indivisível, que estaria em constante movimento, porém, para Thomson, essa esfera maciça, indivisível, que estaria em constante movimento, ela apresentaria uma característica elementar. Ela apresentaria as partículas subatômicas. Aliás, eu quero destacar aqui para você que essa é uma expressão que comumente cai em atividades em provas. Partículas subatômicas são partículas menores do que o átomo. Consegue entender? Saindo de Leucipo e Demócritus, agora nós já chegamos em 1904 com Thomson, que já propunha a ideia de que o átomo existiria partículas menores do que ele. Thomson ele descobriu os elétrons. O átomo de Thomson explicava a natureza elétrica da matéria. Como que a matéria seria capaz de produzir energia? Como que a matéria seria capaz de transportar energia? Thomson, com a sua teoria do pudim de passas, ele preveu, ele trouxe à tona a ideia da eletrização da matéria. Mas vamos avançar aí. Como foi aí o experimento que Thomson realizou? Como que ele chegou aí nessa comprovação de que o átomo possuiria cargas negativas? Um experimento aí bem elementar, com alta capacidade dedutiva. Ele pegou um balão de vidro, injetou um gás sobre alta pressão, e dentro desse gás ele começou a aplicar descargas elétricas. Esse balão de vidro, por sua vez, ele era dotado, como você vê aí na tela, de um polo positivo e de um polo negativo. E ele observou que toda vez que ele aplicava energia elétrica, descargas elétricas nesse gás dentro desse balão de vidro, raios se formavam em direção ao polo positivo. Ora, Thomson já conhecia e já sabia que as cargas opostas se atraem. E ao perceber que os raios eram formados tão somente e exatamente em direção ao polo positivo, ele concluiu que naquele gás, naquela matéria, ou que a matéria, ela possuía cargas negativas. Mas onde estariam essas cargas negativas? Vale a pena destacar aqui que o experimento realizado por Thomson, ele foi um experimento com uma alta capacidade dedutiva. Não foi um experimento conclusivo. Eu digo conclusivo porque ele não tinha toda a fonte de conhecimento que nós adotamos e temos hoje.
ao perceber que raios se formavam em direção ao polo positivo, mesmo não vendo a partícula negativa, ele deduziu que ela ali estava. E com seu experimento e com a sua teoria do pudim de passas, ele se torna o sucessor de Dalton, porque além de falar da esfera maciça e indivisível, ele propõe a ideia de partícula subatômica e explica também a natureza elétrica da matéria, dizendo que o átomo seria carregado de partícula negativa, o qual recebeu o nome de elétrons. Mas onde estaria o elétron? Em qual região do átomo ele estaria? Os estudos continuaram e após as publicações de Thomson, alguém continuando os estudos, e esse alguém chamado Rutherford, em 1911, já ali no âmbito da radioatividade, ele realiza também um experimento que nós veremos daqui a pouco. E ele consegue ir além do seu tempo e criar um modelo atômico que é a base do nosso estudo atual. Veja você, aquilo que nós estudamos hoje, ele foi proposto, ele foi idealizado, ele foi experimentado em 1911. Para Rutherford, com seu experimento com radioatividade, ele concluiu e publicou que o modelo atômico, como está aí na tela, seria semelhante ao planetário. É a teoria do planetário. Para Rutherford, o átomo seria divisível. Ele estaria dividido em duas partes. Como você consegue ver aqui na tela, em duas partes o átomo estaria dividido. No meio, no centro, o núcleo. E ao redor, na parte periférica, os elétrons. Para Rutherford, com seus experimentos que nós veremos agora há pouco, mais à frente, ele definiu com toda certeza que no núcleo, o núcleo estaria carregado de cargas positivas. E essas cargas positivas ele chamou de prótons. E os elétrons de Thomson, lembra? E os elétrons de Thomson estaria numa região do átomo, periférica do átomo, chamada de eletrosfera. Então, para Rutherford, em 1911, ele cria a teoria do planetário, onde aquele átomo de Leucipo e Demócritus, que seria a menor parte da matéria não divisível, agora, em 1911, para Rutherford, ele é, sim, divisível. Em quantas partes? Duas partes. No núcleo e na eletrosfera. No núcleo nós temos as cargas positivas, os prótons. Veja que hoje nós já sabemos que no núcleo, além dos prótons, existem os nêutrons. Mas para Rutherford, no momento da publicação, no momento do seu experimento, ele concluiu que haveria as cargas positivas, os prótons. E que ao redor do átomo, na eletrosfera, nós teríamos os elétrons. E avançando aí nos nossos estudos, você consegue fazer conexão do estudo de Rutherford com aquilo que nós temos hoje. Para Rutherford, o átomo seria divisível. E como que ele chegou nessa teoria? Ele realizou um experimento, aliás, experimento esse que você também já tem aí, ou possivelmente está anotado no seu caderno, porque foi matéria de estudo em sala de aula. Ele pegou uma fonte radioativa. E nessa fonte radioativa, ele fez um furo. Aliás, deixa eu reformular. Ele pegou uma caixinha de chumbo. Nessa caixinha de chumbo, ele fez um furo. A ideia era direcionar os raios radioativos, as partículas radioativas para onde ele pretendia realizar o seu experimento. E como você está vendo a construção aí na tela, ele colocou dentro dessa caixinha de chumbo uma fonte radioativa. E essa fonte radioativa era uma fonte emissora de partícula alfa.
que, aliás, estudando a radioatividade, aliás, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos e nós vamos estudar a radioatividade, suas partículas. E aqui eu já estou me antecipando porque a partícula alfa descoberta aí por Rutherford fora utilizada nesse experimento da atomística. Então essa caixinha de chumbo com um furo que serviria de mira para ele, ao colocar a fonte emissora de partícula alfa lá dentro, ele bombardeia uma lâmina de papel ouro. Hoje seria um papel de alumínio de ouro. E atrás desse papel alumínio de ouro, como você consegue ver aí na imagem, ele colocou um papel fotocromático. Eu costumo dizer hoje que esse papel fotocromático seria aqueles filmes de revelação com baixa ou com alta sensibilidade aos raios solares, por exemplo. A ideia dele era observar o comportamento dessas partículas ao bombardear essa lâmina de papel ouro. Então, olha, viaje comigo agora, olhe para a tela e me acompanhe aqui no momento, no desenvolvimento dos estudos e do experimento de Rutherford. Ao bombardear essa lâmina de ouro, lógico, lâmina de ouro é matéria, e tudo que é matéria é formada por átomos, por isso que eu coloquei aí no meio um átomo. E como é um metal, os elétrons não estão presos na sua estrutura eletrosférica, ele fica sobre a superfície. E por isso, outros elétrons estão aí distribuídos. E ao bombardear essa lâmina de ouro, olha, me acompanha aí, e ao bombardear essa lâmina de ouro com partículas alfas, ele percebeu que a maior parte das partículas passavam por essa lâmina de ouro como se elas não existissem, como se ela não estivesse ali. Mas quando a partícula alfa, ela ia em direção ao meio da lâmina de ouro, quando ela ia em direção ao núcleo, ela sofria desvios, uns para a direita, outro para a esquerda, e outros, ele diz assim, olha, elas voltavam contra a minha face como se fosse uma bala de canhão. Mais uma vez, nós estamos diante da alta capacidade dedutiva de homens que, com razão, pensaram o desenvolvimento da história ou da química. Sabe por quê? Ele não conseguia visualizar, ele não tinha a tecnologia que nós temos. E ao realizar esse experimento, ele, conhecendo que a partícula alfa era já, ou ela é uma carga positiva, e conectando com os estudos de Thomson, dizendo de que a matéria possuiria cargas negativas, os elétrons, mas que ele não sabia onde estava, ele continua os estudos e ao perceber que ao bombardear a carga positiva no meio da lâmina, e tão somente no meio da lâmina ela sofria desvios, ele entendeu, opa, cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Com isso ele disse assim, olha, os elétrons que Thomson não sabia onde estava, ele está na região periférica do átomo. E as cargas positivas, ela está no centro do átomo, que ele chamou de núcleo. Essa era a ideia elementar inicial proposta por Rutherford. Mas o mais importante do experimento de Rutherford, além de trazer essa teoria para nós atualíssima, nós nos deparamos com a construção das características do átomo de Rutherford. Então, para Rutherford, o átomo estaria dividido em duas partes, como já falamos, no núcleo e na eletrosfera. No núcleo estariam as cargas o quê? Positivas. Nós sabemos que existem os nêutrons, mas inicialmente para eles só existia o quê? Os prótons. Na eletrosfera existiria ou teríamos as cargas negativas, os chamados o quê? Elétrons. Essa foi a divisão
elementar proposta por Rutherford. E dentro das características do átomo de Rutherford, você consegue ver claramente que o núcleo é responsável pela massa e que a eletrosfera ela é responsável pelo volume da matéria. Olha que coisa intrigante! Lá em Propriedades da Matéria, nós estudamos que a matéria pode ser identificada pelas propriedades específicas. E entre as propriedades específicas, nós destacamos a densidade, que é uma propriedade que serve para identificar a matéria. Mas por que a densidade ela é específica? Uma propriedade específica? Olha só, ao realizarmos o cálculo da densidade, que é a divisão da massa sobre o volume, dentro da concepção das características do átomo de Rutherford, o que nós estamos fazendo? Dividindo o núcleo pela eletrosfera. Exatamente isso. A massa pelo volume da densidade representa a propriedade aí da característica elementar do átomo de Rutherford, aonde estão concentrados a massa no núcleo e o volume na eletrosfera. Bacana, não? Até aqui nós estudamos e estamos indo bem. Eu quero que você continue me acompanhando. Aliás, essas pausas que a aula dá é para que você faça anotação. Com o estudo de Rutherford também, foi possível conhecer as principais partículas do átomo. Aliás, aqui eu quero dizer a você que a gente consegue reformular um conceito errôneo que Dalton trazia. Dalton dizia que os elementos de um mesmo elemento químico, que os átomos de um mesmo elemento químico seriam todos iguais. E com o conhecimento das principais partículas do átomo de Rutherford, nós conseguimos perceber, e nós vamos fazer isso já já, que esta não é uma verdade. Mas isso através da evolução do conhecimento histórico e com muitos estudos. Através do estudo de Rutherford, atenção, estou chamando a sua atenção aí na tela, nós vamos conhecer as principais partículas do átomo. A massa, o próton, o elétron e o nêutron. Aliás, nós estamos aprendendo a trabalhar com a química de forma a codificar e decodificar, ler e escrever usando seus códigos de linguagens. E aqui eu já começo a cobrar isso de você. A partir de agora eu preciso que você mentalize, guarde com você, tal qual eu ensinei em sala de aula, que a letra A representa a massa do átomo, que a letra P representa os prótons do átomo, aquilo que está lá no núcleo, e que a letra E representa os elétrons, aquela partícula subatômica que estaria na eletrosfera, e N, os nêutrons. Na previsão de Rutherford ainda não existiam os nêutrons, mas hoje nós sabemos que ele existe, e ele está aí. Nós iremos ainda no decorrer da Atomística 1 chegar ao ponto de estudo sobre essa questão. Mas me acompanhe aqui na tela mais uma vez. Aí estão as principais partículas, massa, prótons, elétrons e nêutrons. E eu destaco aqui para você que a massa do átomo, a massa de um átomo, ele é a soma de todas as suas partículas. Prótons, nêutrons e elétrons. Mas observe aí, observe na tela que eu risquei o elétron. Sabe por quê? Como eu te expliquei em sala de aula, a massa de um elétron ficou comprovado lá no experimento de Rutherford. A massa de um elétron é tão pequena, que chega a ser desprezível. Se você pegar um próton comparando com um elétron, a massa de um elétron será cerca de 1836 vezes menor do que um próton. É uma massa muito insignificante. Então, para facilitar o nosso estudo, sempre que você precisar calcular a massa de um átomo, lembra? Quem é responsável pela massa do átomo? O núcleo. E no núcleo nós temos o quê? Hoje nós sabemos prótons e nêutrons. Então, quando você precisar somar a massa de um átomo, a fórmula está na lousa. A igual a P mais N. Existe um outro sinônimo aqui,
que nós precisamos guardar muito, porque nós iremos utilizar em inúmeras atividades. O número atômico. O número atômico representado pela letra Z, ele é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Quando você olha para a representação de um elemento químico, nós vamos ver isso mais à frente, você vai identificar que existe o número de prótons. Esse número de prótons também pode ser chamado como número atômico. E esse número atômico, ele será igual ao número de elétrons quando o átomo for estável. E o que é um átomo estável? Um átomo estável é aquele que apresenta o mesmo número de prótons igual ao mesmo número de elétrons. Ficou um trocadilho aqui meio confuso, mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: quando um átomo possui um número de prótons e quando um átomo possui um número de elétrons igual ao número de prótons, nós dizemos que ele é estável. Mas aonde está descrito o número de elétrons? Aonde está descrito o número de prótons na representação de um átomo? Nós vamos avançar a tela aqui e vamos continuar nos nossos estudos. Faça a sua anotação, a tela está congelada exatamente para que você faça isso. E aí nós vamos seguir dentro dessa premissa, estudando aí as partículas massa, prótons, elétrons e nêutrons. Nós falamos a você que um átomo será estável quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. E se isso for diferente, ou seja, se o número de prótons for diferente do número de elétrons, aí nós estaremos diante de um íon. E o que seria um íon? Um íon seria um átomo eletricamente alterado. Toda e qualquer alteração que ocorre na estrutura do átomo tão somente acontece ou ocorre na eletrosfera. Guarde isso, isso é questão de atividade, isso é questão de prova. O núcleo é o DNA do átomo, ele jamais é alterado. Toda e qualquer alteração que ocorre no átomo vai acontecer em sua eletrosfera. E quando nós olhamos para um elemento químico e percebemos que o seu número de prótons é diferente do seu número de elétrons, então nós estamos diante de um íon. E esse íon, ele teve a sua carga alterada. Ele poderá ser chamado de cátion ou ele poderá ser chamado de ânion. Mas como que se forma um íon? E aí eu coloquei na tela e eu fiz essa pausa aqui porque exatamente você também já tem isso no seu caderno. Nós temos um átomo estável. Olhe para a tela. Nós temos um átomo estável. A somatória desse átomo estável ele é igual a zero. A somatória desse átomo estável ela é igual a zero. Ela é igual a zero porque nós temos aqui, no núcleo 1, 2, 3 prótons e temos na eletrosfera 1, 2, 3 elétrons. Percebe? O número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, esse é um átomo estável. A somatória dele é igual ao quê? A zero. Mas esse átomo que é estável, ele pode participar de uma transformação química. Ele pode participar de uma reação química. E ao participar dessa reação química, ele pode ganhar ou ele pode perder elétrons. Consegue entender? E aqui vem um conceito importante. Na química, uma carga positiva neutraliza uma carga negativa. Consegue entender? E aí me acompanha aqui. Esse átomo que era estável, ele vai participar agora de uma reação química e ele vai ganhar elétrons. Me acompanha aqui, Ele tem 1, 2, 3 prótons. Por que ele tem 3 prótons? Porque o núcleo é o DNA do átomo. Ele jamais é alterado. Toda e qualquer transformação que ocorre no átomo vai acontecer aonde? Na sua eletrosfera. E aí me acompanha aqui, Você tem elétrons. 1, 2, 3, 4.
Se você aprendeu que uma carga positiva neutraliza uma carga negativa, vamos observar aqui. Olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, 1, 2, 3 prótons. Esse neutralizou esse neutralizou isso, por isso que eu risquei, esse neutralizou esse, e sobraram cargas. As cargas que sobraram são negativas ou positivas? Como você consegue ver, são negativas. E quantas cargas negativas sobraram? 2. Ou seja, a somatória desse átomo ele é -2. E quando a somatória do átomo é negativa, olha aí abaixo, quando é negativa, nós dizemos que ele é um íon classificado como ânion. E existem diferentes exemplos de ânion nos nossos dia a dias, inclusive nos polivitamínicos. Mas dentro do contexto de tabela periódica, eu estou destacando para você aí embaixo alguns elementos que têm uma facilidade ou que naturalmente formam ânions. Ou seja, eles ganham ou perdem elétrons, ganham elétrons. Quem ganha elétron fica negativo, porque afinal, elétrons são cargas negativas. É o inverso, entendeu? Quem ganha fica negativo. Perfeito? Então vamos lá. Oxigênio -2, enxofre -2, o cloro -1. Olha aí. Um átomo estável, ele tem carga igual a 0. Mas esse átomo estável, que possui número de prótons igual ao número de elétrons, pode participar de uma transformação química, ganhando ou perdendo elétron, como está na tela. E se ele ganhar elétrons, ele vai ter a carga o quê? Negativa, porque elétrons são cargas negativas, e nós classificamos ele como um ânion. Pois bem, e do outro lado? Vamos para o lado direito aqui. Esse mesmo átomo estável, uma segunda situação hipotética, ele pode perder elétrons. Ele pode participar de uma transformação química e, com isso, perder elétrons. Olha, vamos observar aqui. Ele tinha inicialmente 1, 2, 3 elétrons, 1, 2, 3 prótons. Ele participou de uma transformação química e agora ele tem 1, 2, 3 prótons e 1 elétron. Entendi. Você conseguiu perceber que ele perdeu de fato elétrons? Mas vamos para a questão do neutraliza. A carga positiva neutraliza a carga negativa. Olha, essa carga negativa neutraliza essa positiva. Sobraram cargas, sim ou não? Sim. Sobraram 2 cargas. Essas cargas que sobraram são positivas ou negativas? Tá aqui. Pois bem, positiva. Então, a somatória do nosso átomo é +2, porque ele perdeu 2 elétrons. Quando você observar um elemento químico, quando você observar ali a representação de um átomo e ele possuir uma carga positiva, ele será classificado de íon cátion. O número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. E ao observar o número que está acima, você já vai conseguir facilmente determinar quantos elétrons ele ganhou ou até mesmo quantos elétrons ele perdeu. Olha aqui, volta aqui comigo. Olha, esse átomo genérico aqui, ele tem uma somatória -2. É o contrário, lembra? Se ele é menos, ele ganhou. Quantos elétrons ele ganhou? 2. Perfeito? Do outro lado aqui, observando esse átomo genérico aqui, ele é +2. Se ele é positivo, é o contrário, ele perdeu. Se ele perdeu, quantos elétrons ele perdeu? +2. Olha abaixo aí na tela. Olha abaixo aí na tela, por favor, me acompanhe. Eu coloquei para você alguns exemplos de cátion. Quando o átomo é positivo, ele é chamado de íon, classificado como cátion. E aí eu coloquei alguns exemplos, o Na+1, o Mg+2, o Li+1, que são elementos da tabela periódica. Conseguiu entender? Está conseguindo compreender? Aperte o cinto aí, faça a sua anotação, mas cuidado, não faça a anotação no momento da explicação. Prestar atenção é muito mais importante do que copiar.
Se bem que o copiar neste momento será importante, porque eu vou cobrar de você esse feedback aqui através da plataforma. Mas vamos avançar aí. Então, dentro do átomo de Rutherford, nós temos aí o conhecimento das principais partículas, massa, prótons, elétrons e nêutrons. Entendemos o conceito genérico de número atômico, que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons quando o átomo é estável. E quando o átomo é estável? Quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Mas se porventura você se deparar com átomos que o número de prótons não é igual ao número de elétrons, aí nós estamos diante de um íon. Esse íon pode ser cátion, quando ele perde elétron, carga positiva, ou ele pode ser ânion, quando ele ganha elétron, carga negativa. Pois bem, vamos avançar aqui na nossa linha do tempo sobre atomística e estudarmos aí ainda dentro das características do átomo de Rutherford a consequência dessas características ou do conhecimento dessas partículas para o átomo. Será que todos os átomos de fato são iguais, como como Dalton havia proposto? Todos os átomos de um mesmo elemento químico serão idênticos. Com o estudo do átomo de Rutherford, essa premissa ela cai por terra. Porque ao conhecer as partículas do átomo, ao dominar através do seu experimento as principais características do átomo, Rutherford ele percebeu que um átomo em relação ao outro poderá ser classificado. Ou seja, ao analisar dois átomos, eu posso observar que eles podem possuir o mesmo número de massa, ou massa diferente de número de prótons, ou elétrons diferente do número de nêutrons, enfim. O conhecimento das partículas subatômicas está aí na tela, possibilitou a classificação do átomo. Isso se deu graças ao estudo de Rutherford. Perceba que nós saímos da concepção macro e entramos agora dentro da concepção micro, ou seja, nós estamos estudando já a ideia elementar da química quântica. Estudando as partículas subatômicas, isto é, menores do que o átomo. Mas vamos lá. Segundo essas partículas que eu falei que você precisa dominar, A, P, N, E, para Rutherford, o átomo pode ser classificado como isóbaro, quando ele possui o mesmo número de massa. Ele poderá ser classificado como isótopo, quando ele possui o mesmo número de prótons. Ele poderá ser classificado como isótono, quando ele possui o mesmo número de nêutrons. E ele poderá também ser classificado como isoeletrônico, quando ele possuir o mesmo número de elétrons. Olha, não sofra com isso aqui. Isso aqui é um assunto muito elementar. Mais do que decorar o conceito, você precisa entender a composição da classificação. Perceba que em todas as classificações você encontra o prefixo iso. Iso é a tradução do grego que quer dizer igual. Percebe? Então nós temos igual barros, igual massa, igual topos, igual prótons, igual tônus, que é igual nêutrons, igual eletrônicos, quer dizer o quê? Elétrons. Se você observar aqui, ó, as letras que compõem a classificação, você tem iso igual, P que te faz lembrar do quê? De prótons. Você tem iso igual e N que te faz lembrar do quê? De nêutrons. Você tem iso igual e E que te faz lembrar do quê? De elétrons. E baros é a expressão que vem aí do latim, que quer dizer massa, barro, massa. Consegue entender? Então, iso igual prótons, P, igual nêutrons, N, igual E, elétrons, igual ao número de prótons, igual ao número de nêutrons, igual ao número de elétrons, e baros igual ao número de massa. Mas como que nós iremos aí analisar? Como que nós iremos comparar aí um elemento
para saber se de fato ele possui o mesmo número de prótons, se ele possui o mesmo número de elétrons. Eu vou colocar aí na tela para você um exemplo. Esse exemplo ele está no seu livro, dentro do estudo de Atomística 1. Aliás, nós já estamos acabando a Atomística 1 e brevemente nós iremos observar lá o seu livro. Aí eu estou construindo um exemplo para você que nós iremos trabalhar. Perfeito? E aí, vou segurar aqui a tela e aí nós temos o exemplo. Como que eu consigo classificar ou observar aí um átomo e saber a sua classificação? Determinando os números de suas partículas. Pois bem, no nosso sistema interativo, eu já expliquei isso para você, estou aqui relembrando, a massa de um elemento sempre estará em cima do lado esquerdo, no nosso sistema de estudo, no nosso sistema interativo. Cada sistema organiza esse número de massa, prótons e nêutrons, aliás, ou número atômico, de uma forma que ele próprio escolheu. Por isso, quando você pegar uma tabela periódica, a sua primeira preocupação deverá olhar a legenda, porque lá ele está dizendo quem é massa, quem é o número atômico, quem é massa, quem é o número de prótons. Mas, repito, no nosso sistema interativo, a massa sempre vai estar em cima. Olha só. No nosso sistema interativo, lembra que eu falei lá atrás que um elemento ele pode ser representado? E aqui nós temos o elemento químico do ferro. Esse elemento químico ele é formado por átomos iguais, nós vamos ver isso mais à frente. E esses átomos que possuem núcleo, então ele vai ter uma massa, que possui elétrons, então ele vai ter um número de elétrons. Esse elemento químico ele tem uma massa. A massa no nosso sistema de ensino sempre vai estar em cima. Então, qual a massa de ferro aqui? 57. No nosso sistema de ensino, repito, no nosso sistema de ensino, o número de prótons, lembra? O número atômico, que são sinônimos, o número de prótons ou o número atômico sempre vai estar embaixo, do lado esquerdo. Consegue entender? Então, aqui nós temos a massa A, que é o quê? 57, lembra? Para determinar a classificação de um átomo, nós precisamos conhecer e saber determinar as suas partículas. Se eu estou analisando agora o átomo de ferro e depois eu for analisar, por exemplo, o átomo de carbono, e ao determinar o número de massa e eu perceber que o número de massa do ferro é igual ao número de massa do carbono, lógico que eu estarei diante de um átomo que pode ser classificado como isóbaros, que tem o mesmo número de massa. Se você estiver analisando o átomo de ferro e depois analisar um átomo de silício, por exemplo, e você perceber que ambos possuem o mesmo número de prótons, você poderá dizer que o ferro e o silício são isótopos. Claro que esse é um exemplo meio que esdrúxulo, porque se o prótons é o DNA do átomo, se eles tivessem números iguais, ele não poderia ser o silício. Consegue entender isso? Mas vamos voltar aqui. Dentro da nossa representação, dentro do nosso sistema de estudo, massa está em cima, prótons está embaixo. Vamos determinar aqui? Olha só. A massa é 57, como você consegue ver, está em cima. Prótons é 26, está embaixo. Mas você percebe que, se fosse um átomo estável, o número de elétrons dele seria o quê? 26. Mas esse não é um átomo estável, ele é o quê? Um cátion. Cátion é positivo. Positivo ele perde ou ganha? Perde. Quantos elétrons ele perdeu? Perdeu 2 elétrons, está aqui, ó. Cátion perdeu 2 elétrons. Se ele fosse estável, isso é, se não tivesse nenhuma representação aqui em cima positiva ou negativa, o número de elétrons dele seria 26. Mas como tem 2 mais 2, e você sabe que quando é positivo ele perde elétrons, nós vamos ter aqui embaixo, me acompanha aí, 26 menos 2, que é 24. O ferro, o íon ferro nesse caso aí, ele tem 24 elétrons. E o nêutron? Como que eu faço para determinar o número de nêutrons?
Como você vai observar aí nas telas, o número de nêutron é bem simples de ser determinado. Se A é igual, como nós vimos lá atrás, se A é igual a P mais N, se eu quero determinar o valor de N, vai ser concretizado ou encontrado através da seguinte expressão. N vai ser igual a menos P. Sem se prender muito a essa questão de fórmula matemática, de maneira bem simples. Olha para a tela. Para determinar o número de N, simplesmente você faz a subtração de quem está em cima menos de quem está embaixo. Mas é claro que você já aprendeu. Quem está em cima? É o próton? Não, olha lá. Quem está em cima é o número de massa. Quem está embaixo é o número de prótons. Então, para descobrir o número de nêutrons e fazer essa classificação se o átomo é isótopo, isóbaro, eletrônico, conhecendo todas as suas partículas, nós iremos aqui fazer 57 menos 26, que é igual a 31. E aí já estamos avançando aí para o final da nossa aula. Faça a sua anotação e nós já estamos concluindo a atomística 1. Para quase concluirmos a atomística 1, você vai perceber que dentro do átomo de Rutherford é possível estudarmos a formação de um elemento químico. Assunto de prova, assunto de atividade, anote aí, grife, marque, risque, mas não deixe de guardar isso. Um elemento químico, ele é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Nós vamos congelar a tela e você vai poder anotar isso. Um elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Lembra? Se tem prótons iguais, pertence ao mesmo elemento químico, porque o próton é o DNA do átomo. Avance comigo aqui. Esse elemento químico, ele pode ser representado. Aliás, na tabela periódica, nós temos uma série de representações de elementos químicos. A representação desse elemento químico, ela se dá através de letras e números. As letras estão aí relacionadas, com o nome do elemento. E os números com as suas partículas. Nós acabamos de utilizar no exemplo para conhecer essas partículas e determinar a classificação desse átomo. Os números representam o número de massa, o número de prótons. Lembra? Coloquei aqui mais uma vez no nosso sistema, massa em cima, próton aonde? Embaixo. Você consegue entender? Essa formação desse elemento químico é muito importante, porque são representações que nos ajudará a codificar e a decodificar a linguagem da química. E dentro do átomo de Rutherford, avançando aí os nossos estudos, nós temos então aí a formação de um elemento químico. E aí eu quero voltar aqui com você, porque acabou ali a nossa apresentação inicial. Eu quero voltar com você aqui, mostrando para você que essa foi a primeira parte de estudo sobre a atomística 1. Quando Rutherford publicou o seu trabalho sobre a estrutura do planetário e a estrutura do átomo, ele encontrou alguns críticos, algumas dificuldades. E aí nós vamos estudar, fazendo aqui já uma introdução para a atomística 2, as problemáticas do átomo de Rutherford. Quando Rutherford publicou, estou olhando para você aqui, olha, quando Rutherford publicou o seu trabalho, físicos fizeram alguns questionamentos. Falaram, perfeito, Rutherford, vamos conversar, responda para nós algumas perguntas. Você está dizendo que o átomo é dividido em duas partes, núcleo e eletrosfera. Sim. E que no núcleo estão as cargas positivas, a concentração das cargas positivas. Sim. Mas se essas cargas são iguais e elas estão no núcleo do átomo, por que elas não se repelem? E se isso acontecesse, meu querido?
acabaria com a estrutura do átomo. A matéria iria se decompor. Não existiria mais a força de coesão. Rutherford, sabe o que ele respondeu? Nada. A resposta para essa indagação, para essa primeira problemática, só veio, anote isso aí, só veio em 1832. Perdão, minto, em 1932. A resposta para essa pergunta só veio em 1932. Olha aí, nós estávamos lá em 1811. Em 1932, com um cara chamado James Chadwick, realizando experimentos. Também você vai encontrar isso aí no seu livro. Nós vamos folhear ele daqui a pouco e você vai perceber isso. James Chadwick realizando experimentos dentro do átomo proposto por Rutherford. Ele descobriu que entre os prótons existe partículas sem cargas, massas sem cargas, que serviria para evitar a repulsão dos prótons, da repulsão das cargas iguais. E essas massas sem cargas, minúsculos travesseiros para os prótons, obviamente, como nós conhecemos hoje, foi chamada e ficou conhecida como nêutrons, que é exatamente ela que nós determinamos a sua quantidade quando realizamos a massa menos prótons. Perfeito? Você não vai encontrar lá na representação de um elemento químico um número dizendo: ei, eu estou aqui, sou o número de nêutrons. De igual maneira, você não vai encontrar lá na representação de um elemento químico um número dizendo: ei, estou aqui, sou o número de elétrons. Lembra? O número de elétrons para um átomo estável é igual ao número de prótons. E se não for estável, se for positivo, a gente subtrai. Se for negativo, a gente soma, porque nós estaremos diante de um íon. De igual forma, não tem um número lá para nêutrons. Ei, estou aqui, sou nêutrons. Para eu encontrar o número de nêutrons, o que você precisará realizar? O número de massa menos o número de prótons. Pois bem, está firme aí? Está fazendo todas as anotações? Vamos lá. É o momento de estudo. Nós iremos fechar o seu bimestre através aqui da plataforma telepresencial na CPB Edu.me. E vamos avançar aqui mais um pouco, já fazendo ou continuando a introdução para a Atomística 2. A segunda problemática proposta para o átomo de Rutherford foi a seguinte. Rutherford, se os elétrons, que são cargas negativas, eles estão girando ao redor do núcleo, que são cargas positivas, por que essas cargas negativas não são atraídas para o núcleo? Se isso acontecesse, nós vamos ver em exercícios agora no livro. A eletrosfera, que é responsável pelo volume da matéria, nós teríamos aí no nosso dia a dia as nanomatérias. Lembra? A eletrosfera é responsável pelo volume. Pois bem, meu querido, Rutherford não tinha resposta para essa pergunta, também como ele não tinha para a primeira, por que os prótons não se repelem. A resposta só veio no desenvolvimento do estudo da química em 1932 com James Chadwick. E essa segunda, porque os elétrons não são atraídos para o núcleo, também só veio aí a partir do estudo de Atomística 2 com o desenvolvimento do átomo de Bohr. Aliás, já me corrigindo aqui, o átomo de Rutherford-Bohr. Hoje, esse modelo de Rutherford ele foi tão bem comprovado que é a base atual dos nossos estudos. Mas agora eu quero te chamar para fazer o acompanhamento no livro. Lembra? Eu vou para a lousa, explico para você exatamente do jeito que está aí, explicado para você, e depois a gente segue para o livro. Vamos acessar aqui o sistema interativo, vamos observar aí dentro do nosso sistema interativo essa matéria que nós estudamos agora. Então nós estamos aqui estudando a Atomística 1, a estrutura da matéria dos gregos a Rutherford, e aí vamos navegar aqui no nosso sistema.
Aqui na primeira página você precisará aí fazer a leitura, né? Dentro da primeira página aqui você vai ver as teorias dos elementos e as teorias atômicas. Aqui você consegue ver Tales de Mileto, Heráclito, Aristóteles e outros filósofos aí intermediários. Lembrando, meu querido, minha querida, que o objetivo desse módulo aqui é fazer você compreender de forma bem simples que a matéria é formada por átomos e que através da história, com o avanço do estudo, nós chegamos à concepção atual sobre o que é o átomo. Quando nós buscamos definir um conceito atual, olhando ou estudando a história, nós estamos diante de uma abordagem historicista. E é isso, vem comigo aqui. Na primeira parte aí você tem aí que nós vimos as teorias atômicas, né? E aqui já começam os primeiros modelos atômicos. 1808 com Dalton aí com a teoria da bola de bilhar, e Dalton ele traz aí algumas características, né? Que aqui o livro chama de postulados do Dalton, ó. Todo tipo de matéria é formada por átomo. Lembra que nós falamos isso lá atrás? Toda matéria é formada por átomo. Na natureza, olha o segundo aqui, na natureza existem várias espécies de átomos. Os de uma mesma espécie são idênticos em todas as suas propriedades. Aqui estava o erro de compreensão de Dalton. Mas ele não conhecia as partículas elementares que Rutherford revelou para nós. Você consegue ver que o átomo que pertence ao mesmo elemento químico, sim, ele poderá ser diferente, ele poderá ser um isóbaro, um isótopo, um iseletrônico. E você viu que conhecendo e sabendo determinar os números das partículas, é possível fazer essa classificação. Depois de Dalton, aí dentro do nosso livro, você avança para Thomson. Thomson, ele traz a ideia do pudim de passas, né? O átomo carregado de cargas positivas, o que? Negativa. Eu costumo dizer e falei para você em sala de aula que se fosse hoje, assim como Dalton, Thomson diria que o modelo talvez fosse o grande panetone, porque ele estaria ali cheio de passas, que seria o que daria lugar às cargas positivas e negativas. A sacada de Thomson aqui no seu livro é explicar a natureza elétrica da matéria. Por que que o modelo de Dalton foi substituído pelo de Thomson? Porque Thomson, além de trazer a previsão de partículas subatômicas menores do que o átomo, ele explicava, ou ele explica a natureza elétrica da matéria. Aqui ele faz um experimento com eletrização. Você poderá fazer isso, picar um papel, esfregar aí uma régua aí no seu cabelo de acrílico e você vai ver que vai de fato produzir a eletrização. De igual maneira, você poderá também ligar a TV, desligar a TV e encostar seu braço próximo a ela. Você vai perceber que os seus pelos ficam ionizados. Aliás, aqui dentro do estudo de Thomson, você tem algo que é aplicado na atualidade comum. Se você utilizar aí, eu perceber as pessoas que utilizam chapinhas, as chapinhas elas possuem cerâmicas de cátion, né? Olha aí, para diminuir os íons dos cabelos, né? Deixar eles calmos. Então, você pode analisar aí que ela vai ter. Thomson explicava aí, então, essa questão da eletrização da matéria. E aqui o livro traz um desenho bem mais elaborado do que o meu lá, ali eu trazia só uma ideia elementar para você, né, do experimento de Thomson, quando ele vê os raios formando aí em direção ao polo positivo. Aí a pressão aí utilizada muito reduzida. Dentro do estudo aqui, nós vamos também ver alguns exercícios que eu já quero fazer com você. Eu vou fazer já esses exercícios com você para que possamos dar andamento de uma vez por todas ao estudo. O exercício 1 aqui, ele diz assim, ó: por que os modelos científicos, de uma forma em geral, sofrem modificações ao longo do tempo? Até aqui, eu estou
depois de explicar para você, eu estou falando sobre Rutherford, estou falando sobre Thomson, voltando, né? Eu estou falando de Leucipo e Demócritus, estou falando lá da teoria dos elementos. E ele pergunta sobre tudo isso que nós estudamos, por que os modelos científicos, de uma forma geral, sofrem modificações ao longo do tempo. Lembra? A ciência não é pronta e acabada. À medida que o tempo vai passando, novos estudos são realizados, novas descobertas são realizadas e novas teorias são formuladas e experimentadas. É por isso, os modelos científicos, de uma forma geral, eles sofrem modificações ao longo do tempo. Em razão disso, a ciência não é pronta e acabada, né? Mas eu vou mudar aqui a dinâmica. Eu resolvi esse primeiro exercício com você. Eu vou voltar aqui construindo a linha do tempo. Aí eu vou dar um tempo para você resolver esses exercícios aí. E volto com você depois fazendo aí o acompanhamento deles. Então, seguindo aqui mais à frente, tem um exercício para a gente resolver, nós iremos resolver. Seguindo aí mais à frente, nós vamos ter aqui sobre a radioatividade. A radioatividade aqui está no contexto de descoberta das partículas pelas quais Rutherford deu nome e trabalhou. Nós vamos voltar a esse estudo de radioatividade aqui no próximo módulo, terminando a atomística. Aqui vai falar sobre Marie Curie, né? Ela que trabalhou muito com radioatividade. Aliás, assunto esse que Rutherford era extremamente apaixonado, né? Perceba que o descobrimento da radioatividade está acima do modelo atômico de Rutherford. Mas nós vamos pular essa parte específica que nós vamos estudar lá em radioatividade. Essa seria a dinâmica normal de sala de aula, a proposta de estudo para facilitar aí a didática de estudo, né? E aí nós chegamos aí depois de Thomson, em 1911, Rutherford. Aí ele fala dos experimentos, é importante você fazer essa leitura. Eu não irei fazer essa leitura pessoal com você para não me alongar aqui nos vídeos. Ele já está ficando grande demais, né? Mas vamos lá. Seguindo os estudos aí, nós temos as radiações estudadas aí por Rutherford, as propriedades, né? E aí, olha, o experimento muito mais elaborado do que aquele que eu realizei, eu desenhei para você na lousa, tá aqui, ó, tá vendo? O experimento realizado, o comportamento das partículas, essa compreensão mais nítida você terá fazendo a leitura do livro, né? Aí ele vai falar ali sobre a descoberta do núcleo, as características do núcleo, tudo aquilo que eu falei para você, da eletrosfera, o tamanho do elétron, o comportamento dele, tudo aquilo que nós explicamos. Olha, como que foi a previsão aí, o comportamento das partículas bombardeadas em relação ao núcleo, todo o sistema elaborado, né? O modelo atômico do planetário, as descobertas do próton aqui, ó, tá vendo, ó? 1919, Rutherford fazendo seu experimento, e aí toda a teoria aí que a gente tem para estudar. E aqui, eu não fiz anotação lá, mas está aqui, ó, você tem James Chadwick, né, 1932, né, tá aqui, ó, a resposta para a primeira problemática lá proposta para o átomo de Rutherford. E aí a leitura do livro vai te trazer uma compreensão mais completa. Mas avançando aí, dentro do estudo, existe uma série de exercícios que nós precisamos voltar fazendo. Essa será a matéria de uma outra videoaula que eu vou postar para vocês, que é a resolução dos exercícios, né? E aí ele vai trazer o conceito de número atômico, tá vendo? O número atômico é igual ao número de prótons. A leitura é imprescindível. Tá, olha, quantidade de prótons igual ao número de elétrons. Ele vai trazer a distinção aqui de átomo e íon, a formação de um íon, toda a estrutura de cátion, ânion, tudo que nós estudamos. A representação de um elemento químico, a utilização de letras e números, enfim. Meu querido, minha querida, olha, elemento químico, aí ele traz alguns exemplos de elementos químicos, depois nós vamos estudar na tabela periódica e vamos saber quem são aí esses caras. A massa de um elemento, prótons e nêutrons, aqui ele já cortou os elétrons, porque de fato a massa é desprezível, né? Então aí ele vai trabalhando com você esse conceito
de massa, até chegar à classificação, isótopos, isoeletrônico. Perfeito? Pois bem, estamos juntos? E aí agora a sua vez são os exercícios que você precisará resolver. Eu vou voltar aqui, vou cortar aqui para mim. Eu espero que você tenha de fato compreendido a proposta dessa primeira videoaula. É uma aula que busca ao máximo trazer para você as minúcias daquilo que nós de fato passamos em sala de aula. Está dando muito trabalho, produzir conteúdo requer muito tempo. Ainda é uma videoaula ou um conteúdo de escrita ainda muito elementar, mas eu espero que você tenha aproveitado este momento. E aqui vai a minha orientação final. Você precisará fazer as anotações no seu livro e quando acessar lá na plataforma da CPB, na guia E-Class, fazer esse estudo e me enviar como PDF ou como foto mesmo, tirada do seu celular, a anotação do seu caderno com a data atualizada para que você tenha a sua presença validada, para que você tenha a sua primeira fase de estudo concluída. Perfeito? Se você já se sentia à vontade, já entendeu bem com base naquilo que foi explicado e deseja já realizar os exercícios, faça isso. Aliás, essa é uma atitude essencial para esse momento. Não fazer simplesmente o que está sendo mandado fazer, mas você desenvolver essa autonomia de estudo. Então finalizaremos aqui Atomística parte 1. Espero que você tenha aproveitado ao máximo e nós aí voltaremos com a Atomística ainda parte 1, mas aí resolvendo alguns exercícios e posteriormente a Atomística 2. Um abraço a todos, até a próxima aula, fiquem com Deus.